A proposta para esta aula de História do dia de hoje, 16 de dezembro, é nós estarmos discutindo esse assunto aqui, ó, a presença negra no Amapá. É um assunto que foi enviado no dia 9, quarta-feira passada de dezembro, e esse assunto ele foi dividido em duas partes. A orientação que eu dei para essa aula foi para que vocês copiassem esse assunto no caderno, pois nós iremos precisar para as avaliações futuras. O assunto é esse aqui, como vocês podem observar. A primeira parte, com a data de quarta-feira, 9 de dezembro, e o título, A Presença Negra no Amapá. Nele, nós iremos ver o primeiro quilombo encontrado aqui no Amapá, a introdução dos negros aqui na nossa região, a fundação de quilombos aqui no Amapá, além dos nomes de alguns quilombos bem conhecidos. Lembrando que não existem somente 5 quilombos. Esses são apenas alguns nomes de quilombos, tá ok? Então, esse assunto aqui é o que nós iremos discutir na aula de hoje. Para começo de conversa, vocês sabem o que vem a ser quilombo? Aqui, quilombo. Quilombo, quando foi criado esse nome, significava local escondido, geralmente no mato, onde se abrigavam escravos fugitivos. Ou povoação fortificada de negros fugidos do cativeiro. E hoje o quilombo é um povoado onde os negros moram. Ok? Então já sabemos a definição de quilombos. E agora vamos para a aula propriamente dita. A aula está com a data de hoje, o tema é a presença negra do Amapá. É muito legal nós falarmos, discutirmos sobre a história dos negros aqui na nossa região do Amapá, até porque os negros eles foram importantíssimos para a construção do nosso estado e principalmente, como nós vamos ver aqui nesse assunto, para a construção da grande fortaleza de São José de Macapá. Começando lá, o primeiro quilombo no Amapá. Esse primeiro quilombo ele foi encontrado por volta de 1749. Eles foram encontrados pelos portugueses. Porém, os negros que moravam nesse quilombo, eles eram fugitivos. Vejam aqui, ó, eles eram fugitivos da região de Belém. E eles fundaram esse primeiro quilombo às margens do rio Anauerapucu. Vejam bem, esse primeiro quilombo, encontrado em 1749, vou fazer uma conta aqui para vocês terem ideia de quanto tempo já faz que esse quilômetro foi encontrado. Olha lá, nós estamos no ano de 2020 e o primeiro quilombo foi encontrado em 1749. Vamos fazer uma subtração aqui. 10 menos 9, 1. 11 menos 4, 7. E 9 menos 7, 2. Olha lá, o tempo é um zero aqui, tá? Quantos anos fazem que o primeiro quilombo foi encontrado? 271 anos. Vejam lá, ó. Há 271 anos, o primeiro quilombo ele foi encontrado aqui
pelos portugueses, e os negros que moravam nesse quilombo, eles eram fugitivos da região de Belém, porque em 1741, que é o século XVIII, lá em Belém, a escravidão estava muito intensa. Alguns negros fugiram dessa região e fundaram um quilombo às margens do rio Anauerapucu. Eu vou mostrar para vocês no mapa aonde que exatamente fica esse rio Anauerapucu. Veja aqui nesse pequeno mostrado de mapa aqui, que essa linha tracejada em vermelha representa o rio Anauerapucu. O rio Anauerapucu, ele pertence a Santana, tanto é que a comunidade de Anauerapucu, ele faz parte do distrito de Santana. Vejam lá, aquele desenho lá está aqui no mapa. Então esse ponto aqui é Anauerapucu. Veja que nós temos aqui o rio Vila Nova, que é um rio muito grande que irriga Santana, e aqui nós temos um pequeno rio que é justamente o rio Anauerapucu. Vejam aqui, ó. Olha aqui a comunidade de Anauerapucu, e nós temos aqui o rio Anauerapucu, e de acordo com a história, os negros fugitivos da região de Belém, eles se instalaram aqui às margens do rio Anauerapucu. Vou mostrar para vocês que Anauerapucu, ele é um distrito de Santana. Toda essa região aqui é Santana. Nós temos aqui o centro urbano de Santana, a ilha de Santana. Mais adiante nós temos Macapá, e no estudo de hoje nós vamos tomar por base a fortaleza de São José, que fica bem aqui, olha. Tá vendo bem aqui a fortaleza? Nesse ponto aqui. Pois é, nós vamos tomar por base sempre a fortaleza de São José de Macapá. Porém, o objetivo da aula, desse ponto da aula, é eu mostrar para vocês o percurso que os negros que vieram fugitivos de Belém em 1749, o percurso que eles fizeram. Então, bem aqui, olha, nós temos nesse ponto aqui Anauerapucu e Belém bem aqui, olha, a grande metrópole de Belém. Vejam a distância muito grande. Aqui em Belém, na metade do século XVIII, em 1749, o nível de escravidão estava muito alto e um grupo de escravos fugiram. Supõe-se que eles navegaram pelos rios durante muito tempo até eles chegarem nessa região onde hoje é Anauerapucu. Então, eles navegaram tanto achando que estavam seguros, porque estavam muito longe, achando que estavam seguros, só que eles foram encontrados, como nós vamos ver na continuação do assunto. É uma comunidade pequena, mas supõe-se que exatamente nesse local é que foi encontrado o primeiro quilombo que foi instalado aqui no Amapá. Vamos voltar lá para o assunto. Olha aqui, ó. Esses negros, como eu falei, eles eram fugitivos da região de Belém e fundaram um quilombo às margens do rio Anauerapucu. Após perceberem que tinham sido descobertos por caçadores e índios, esses negros, eles abandonaram o local e foram embora. Os registros históricos não dizem para onde eles foram. Vamos continuar. Agora, a introdução dos negros aqui na região do Amapá. Lembrando que esses negros aqui, que foram encontrados em 1749, eles não foram trazidos aqui para o Amapá. Eles eram fugitivos lá da região de Belém. Ok?
Os primeiros negros que foram trazidos para cá foi em 1751. Quantos anos depois? 2 anos depois. Vejam lá, ó. Em 1749 foi encontrado o primeiro quilombo aqui no Amapá, às margens do rio Anauerapucu. 2 anos depois, olha aqui, ó. Oficialmente, os negros começaram, somente 2 anos depois, em 1751, os negros começaram a ser introduzidos aqui na região do Amapá. Eles começaram a ser trazidos para cá. E eles foram trazidos pelos colonos portugueses lá da Ilha de Açores. Estão lembrados desse nome? Ilha de Açores? Não é novidade esse nome, porque nós já falamos dessa ilha em assuntos passados. Vou mostrar para vocês agora aonde fica exatamente a Ilha de Açores. Temos aqui a representação do planeta Terra. Onde está essa estrela aqui é a nossa localização, é o Amapá. E vejam esses pontos em vermelho aqui, é onde está a Ilha de Açores. A Ilha de Açores é um grupo de 9 ilhas que pertence a Portugal, que fica aqui, ó. Então eu vou dar uma ampliada para vocês verem que Açores é formada por 9 ilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilhas. Essas 9 ilhas compõem o arquipélago de Açores, onde nós conhecemos como Ilha de Açores. Ok? Então foi daqui que os colonos portugueses que vieram para cá, para a região do Amapá, a gente vai ver lá no assunto já já, que eles vieram para a localidade onde hoje se encontra Mazagão Velho. Então eles vieram e trouxeram consigo os seus escravos. E foi assim que foram introduzidos os primeiros escravos na Ilha de Açores. Olha lá, ó. Em 1771, com a fundação da Vila de Mazagão Velho, mais 136 famílias vieram para cá e eles trouxeram 103 escravos. Então vejam aqui que de 1751 até 1771 se passaram 20 anos. Olha lá. Em 20 anos, desde quando começaram a ser trazidos para cá os escravos, já haviam 103 escravos. E eles perceberam que era lucrativo trazer escravos para cá, negros, para trabalharem como escravos. E 17 anos depois, olha lá, ó, de 1771 a 1788, se passaram 17 anos, já haviam aqui no Amapá, principalmente em Macapá, 750 escravos, o principal objetivo era construir a fortaleza de São José de Macapá. Então, no começo, lá em 1751, esses negros escravos que vieram para cá, eles vinham acompanhando os seus senhores, seus colonos, as famílias. Depois que iniciou esse processo de introdução dos negros aqui, 20 anos depois já haviam 103 escravos, que sempre vinham acompanhados com as suas famílias. E 17 anos depois, já tinha um contingente grande de negros aqui. Um número de 750 escravos que estavam aqui a serviço da construção da fortaleza de São José de Macapá. Ok, olha, muitos escravos continuaram vindo para o Amapá e muitos
e muitos morreram durante os 18 anos da construção da fortaleza de São José de Macapá. Porque por causa da escravidão que era imposta e a brutalidade com a qual eles eram submetidos. Vejam que eles trabalhavam por 16 horas. Foi aí que eles começaram a se revoltar. Vejam aqui, ó, no capítulo A Formação de Quilombos, a vida dos escravos não era fácil, nunca foi fácil. Eles eram obrigados a trabalhar com sol, chuva e jornadas de trabalho de até 16 horas. Considerando que um dia tem 24 horas, vejam só, eles trabalhavam por 16 horas. E só sobrava 8 horas, que é o tempo que eles tinham para descansar, porque logo em seguida já começava a jornada de trabalho de novo. Então eles trabalhavam de diversas formas. Os escravos trabalhavam de diversas formas, de diversas atividades, como domésticos, que era um trabalho menos pesado, e nas grandes obras. E essas obras estavam localizadas tanto no campo quanto na cidade. Isso a nível nacional, porque, por exemplo, lá em Minas Gerais, onde o número de escravidão era muito grande, por isso que em Minas Gerais tem muitos negros. Lá em Minas Gerais eles trabalhavam também nas minas. Quando eu trato desse parágrafo aqui, eu estou me referindo ao âmbito nacional. Olha, os escravos trabalhavam de diversas formas, em várias atividades. Eles eram domésticos, trabalhavam nas casas dos senhores, nas grandes obras, nas minas, tanto no campo quanto na cidade. E agora nós vamos ver aqui como era o trabalho aqui no Amapá. No Amapá não era diferente, ou seja, o trabalho era pesado também. Os escravos trabalhavam duramente no campo e na construção da fortaleza de São José de Macapá. Sendo que a vinda deles para cá, o objetivo principal era esse, era trabalhar na grande fortaleza de São José de Macapá. E por causa disso, os negros eles não aceitavam a escravidão. Ninguém aceita a escravidão. E pois eles trabalhavam muito e eram muito maltratados. Só para vocês terem ideia, nessa época, na época da grande escravidão, e o Brasil foi um país que mais escravizou, os negros só conseguiam viver até os 30 anos. Chegar aos 35 anos era muito, porque eles sofriam demais. E por causa desses maus tratos, eles se revoltavam e fugiam. E nessa fuga, eles encontravam um local onde eles iriam morar. E esse local era chamado, e como é chamado até hoje, de quilombos. Olha, eles fugiam para bem longe do alcance dos seus colonizadores. Os negros formaram vários quilombos. Vejam o nome de alguns desses quilombos. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, o nome de alguns. E nós vamos ver no mapa aonde eles estão localizados. Nós temos o quilombo do Maruanum, o quilombo do Igarapé do Lago, o quilombo do Ambé, o quilombo do Cunani e o mais famoso, por estar mais próximo, mais famoso, mais numeroso, e é o que está mais próximo da Fortaleza de São José, que é o quilombo do Curiaú. Ok? Vou mostrar para vocês no mapa agora aonde é que fica cada um desses quilombos ou localidade hoje em dia.
sempre iremos tomar por base a fortaleza de São José de Macapá, que está localizada aqui, já que o principal objetivo dos portugueses trazerem os escravos para cá era para sua construção. Vamos ver agora aonde que fica o quilombo do Maruanum. De acordo com a posição, veja aqui, o Maruanum. Olha só a distância de Maruanum, a localidade de Maruanum, até a fortaleza de São José. Vejam lá, é uma distância razoavelmente grande, a fortaleza está bem aqui, olha, nesse ponto. E olha a distância aonde os negros que fugiram aqui desse reduto inicial, aonde se iniciou a construção da fortaleza, o tanto que eles caminharam, porque imaginem que tudo isso daqui era mata, era floresta, eles caminharam por aqui e se instalaram nessa região onde hoje fica a comunidade de Maruanum. O próximo quilombo é o do Ambé. Vamos ver onde está localizado. Olha lá, ó. A comunidade do Ambé está localizado aqui. Eu vou abrir mais um mapa para a gente ter uma visão da distância entre o Ambé, que fica aqui, e a fortaleza que fica aqui nessa região aqui. Veja que também é um local bastante longo. Supõe-se que os negros fugitivos caminharam muito mata dentro até chegar nessa região. Vamos ver agora onde é que fica o quilombo do Cunani. Olha onde fica o quilombo do Cunani. Vamos ver a distância de Cunani. Essa, se eu não me engano, é a mais distante que tem com relação à fortaleza de São José, que ela fica lá no extremo norte do Amapá. Vejo aqui, ó, Cunani onde está, e a distância até Macapá, aonde está a fortaleza de São José. Então, Cunani é a comunidade hoje mais distante e provavelmente o quilombo mais distante da fortaleza de São José. O próximo quilombo é do Igarapé do Lago. Vamos ver onde é que fica. Fica próximo, vejam lá, ó. Nós temos alguns nomes aqui indicados como Igarapé do Lago, mas o que interessa é aqui, olha, quilombo do Igarapé do Lago, que fica aqui. E olha a distância desse quilombo até Macapá. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, olha, veja como uma distância bastante grande. E nós temos agora o quilombo mais próximo da fortaleza, que é aqui, o quilombo do Curiaú. Vejam aqui que ele fica muito próximo mesmo. A fortaleza está localizada aqui nesse ponto. E vejam a distância em que os negros percorreram. É claro que só era mata e floresta nessa região toda aqui, até chegar aqui na comunidade onde hoje é a comunidade quilombola do Curiaú. Okay? Então, esses são os quilombos que eu localizei para vocês aqui no mapa, que é até onde nós iremos ficar na explicação do nosso assunto, porque o próximo, a continuação, nós iremos abordar na próxima aula. E será sobre o fim da escravidão no Brasil e no Amapá que nós daremos continuidade na próxima aula, ok? Assista o vídeo, estude o assunto, porque
teremos avaliação sobre esse assunto.